Estamos de volta para lhe trazer mais um médico de família. Hoje volto a estar na companhia da doutora Diana Lascas para falar sobre AVC, o acidente vascular cerebral, que é uma das principais causas de morte, não só no nosso país, mas também no mundo, e por isso convém sabermos tudo a respeito para estarmos precavidos. Quero mais uma vez agradecer-te, Diana, pela disponibilidade e pela oportunidade de estares aqui connosco. Bem-vinda. Muito gosto em estar aqui mais uma vez. Muitas vezes ouvimos já falar da AVC, mas sentimos que, apesar de muito que ouvimos falar, nem sempre estamos preparados e atentos aos pormenores para nos precavermos. E, sobretudo, ter aquela, eu diria, atitude proativa e rápida para tentar ser o mais eficaz possível quando ele chega. Por isso, Diana, queremos te agradecer muito por trazeres este assunto e começamos lá atrás, lá no princípio, para nos falares um pouquinho do AVC e da prevalência, porque infelizmente é muito comum, não é? É muito comum. É uma das principais causas de morte e de incapacidade em Portugal. E apesar dos avanços que têm havido, é muito importante porque a maior parte das situações é preciso que a pessoa chegue rápido ao hospital. Há muitos avanços no tratamento, mas às vezes perde-se a janela terapêutica. As pessoas têm que ser tratadas naquelas primeiras horas. E faz toda a diferença se a pessoa chegar o mais rapidamente possível até nós. Isto para falar então da prevalência, o Instituto Nacional de Estatística diz que as duas principais causas de morte são as doenças do aparelho circulatório, as doenças cardiovasculares e o cancro. Nas doenças cardiovasculares está o AVC, está o infarto agudo do miocárdio, o ataque cardíaco, como se diz muito na gíria, a insuficiência cardíaca e outras doenças mais relacionadas com o coração e os vasos. Portanto, elas todas em conjunto são uma fatia muito grande das causas de morte em Portugal. E especificamente o AVC é responsável por cerca de 9.000 mortes por ano, sendo 7,6% de todas as mortes no país. Portanto, se pensarmos em milhares de doenças que existem, mais os acidentes e tudo o que pode acontecer a uma pessoa para lhe tirar a vida, quase 10% ser causado pelas doenças cardiovasculares é muito importante. Sendo que aparentemente o cancro é aquele que mais assusta, não é? Porque nós, eu até diria pelo desgaste que traz não só na própria pessoa, na família, o que muitas vezes nos leva a crer que o mal da fita é o cancro, continua a ter e infelizmente continua a ser um flagelo no mundo inteiro, mas realmente as doenças cardiovasculares estão no topo, não é? Então, o cancro está em segundo lugar, não é? Portanto, claro. E realmente, nesse aspecto, sim, o cancro é capaz de ser mais impactante porque tira mais qualidade de vida. Não é? Sendo que as doenças cardiovasculares, algumas também tiram bastante qualidade de vida, mas choca sempre mais e as pessoas estão um bocado mais abertas à realidade do cancro e não tanto às doenças cardiovasculares. E no cancro, obviamente, que falamos de muitos tipos, mas os que estão assim no top 3 é o cancro do intestino, o coloretal, e depois, se virmos na mulher, é o cancro da mama, no homem, o cancro da próstata. Portanto, são temas realmente muito falados, doenças que as pessoas já ouvem falar muito e que se calhar são aquele grupo de doenças que as pessoas mais temem, mas na verdade quem ganha são as doenças cardiovasculares. Infelizmente. Então, explica-nos lá o que é e quando acontece, mesmo que seja assim de uma forma muito genérica. Então, o que é um AVC? AVC, as pessoas conhecem a sigla, muitas até já vão conhecendo o que significa AVC, como disseste bem, acidente vascular cerebral, e basicamente é quando o cérebro, ou uma parte do cérebro, deixa de receber sangue suficiente. Portanto, o sangue é extremamente importante porque transporta oxigênio, transporta nutrientes, transporta a glicose, o açúcar, que é extremamente importante para o seu funcionamento, e portanto, quando o sangue não chega lá, começa a entrar em sofrimento, porque não tem oxigênio para respirar, não tem glicose para funcionar, não tem os nutrientes todos que precisa. Portanto, é, assim, de uma forma geral, é falta de sangue numa parte do cérebro. E porquê que este transporte fica interrompido? Pode ser de duas formas, ou seja, há dois grandes tipos de AVC, que é o AVC isquémico, que é quando o vaso
continua íntegro, mas por alguma razão entope. Esse é o mais frequente até, não é? Acaba por ser o mais frequente, sim. Cerca de 80% a 85% dos casos. Portanto, é a grande fatia dos AVCs. É o AVC isquémico. É quando a artéria fica bloqueada, geralmente por um coágulo ou uma placa de troma que estava noutro sítio, liberta um bocadinho, e os vasos do cérebro, como são extremamente pequeninos, fininhos, qualquer coisa que vá lá ter, que não seja o sangue a fluido, pode entupir. Fica entupido, o sangue não passa, daí para lá, aquele tecido todo fica em sofrimento. O outro tipo é o hemorrágico, que é quando um vaso, por alguma razão, rebenta e causa hemorragia naquela zona. Para além do próprio sangue ser oxidante e, portanto, vai fazer mal diretamente nos tecidos, por isso é que o sangue é transportado dentro de vasos, porque não pode estar em contacto direto com a maior parte dos tecidos. Para além do dano que causa diretamente, aquele vaso que era contínuo até um determinado ponto fica interrompido ali. Portanto, tudo o resto também acaba por entrar em sofrimento indiretamente. Diferentes, mas e muito iguais, ou seja, muito perigosos e de intervenção imediata, não é? Claro, porque o cérebro é o nosso... É o nosso controle, não é? Controla tudo, controla a fala, os movimentos, a nossa visão, os sentidos todos, o equilíbrio, conseguirmos estar de pé, a nossa capacidade, as nossas atitudes, até a capacidade de comer, de respirar, tudo é controlado por cérebro. Portanto, nós podemos imaginar que quando uma determinada parte entra em sofrimento e aquelas células deixam de conseguir funcionar normalmente, o que aquela parte comandava vai ficar afetado. Portanto, dependendo da zona onde ocorre o sofrimento do cérebro, onde ocorre o AVC, a pessoa pode ficar, e aí os sinais típicos que as pessoas já conhecem, ficar sem mexer um dos braços, ou ficar com dificuldades na fala, ficar com a boca um bocadinho mais ao lado, perder a capacidade de ver, e às vezes, infelizmente, chega ao ponto até de ficar dependente, não é? Quando são AVCs mais abrangentes, portanto, quando são... mais agressivos, sim, claro. Aí a pessoa pode mesmo não ter capacidade de continuar com as suas atividades de vida diária. A pergunta agora é quase a pergunta que nos leva ao programa de hoje, que é o mais importante. Visto que é necessário termos uma intervenção rápida, e quanto mais rápida, melhor a eficácia de tratamento, ou pelo menos de evitar até problemas maiores, como reconhecer? Ou seja, quais são aqueles principais sinais a que devemos estar atentos? Em inglês até existe uma sigla que nós não conseguimos arranjar muito para a nossa língua, que é FAST. FAST em inglês significa rápido, não é? Velocidade. E eles usam esta mnemónica para alertar muito a população e as pessoas se lembrarem do que é importante no AVC. Portanto, FAST significa o F, significa face. Portanto, olharmos para a cara, se a boca fica torta, se fica mais descaída, às vezes o olho um bocadinho mais descaído, se há alguma alteração da mímica da face, dos músculos da face. O A é, em inglês, arms, que é braços. Portanto, a força muscular, a força do braço, do pé, da perna. A pessoa, de repente, levanta-se e perde o controle, percebeu que não tem o controle de uma das pernas. Isto é o segundo. E depois temos o S, que em inglês é speech, em português a fala. Se a pessoa de repente começa a ter um discurso completamente desconexo, ou nós fazemos uma pergunta, a pessoa quer responder mas não consegue, ou nem percebemos quer o que a pessoa quer dizer, sai só em sons, e percebemos que a pessoa está a entender o que nós perguntamos, mas depois não consegue formular uma resposta. Portanto, há algum problema da fala. E depois o T, que é time, em português, tempo. Aí é essencial o tempo. Se detectarmos qualquer um destes problemas, eles não têm rapidamente... que acontecer os três em conjunto. Não tem. Qualquer um deles. E o mais importante tudo é o tempo. Portanto, ativar logo os serviços de emergência e assim conseguirem chegar no tempo devido. Sendo que
Existem AVCs que não se comportam desta forma tão típica. E alguns com alguns sinais mais ligeiros, não é? Exatamente. Às vezes, por exemplo, para dar um exemplo prático, eu já cheguei em serviço de urgência a atender um senhor que ele não estava a conseguir ligar o seu esquentador. Uma coisa que ele fazia todos os dias, e ele estava de pé a falar com a mulher, e ele não conseguia, não tinha força na mão, e era só naquela mão. E ele disse, alguma coisa se está a passar, leva-me às urgências, e o senhor estava a ter um AVC. Portanto, às vezes, pequeninas alterações que a pessoa, mais do que ninguém, conhece o seu corpo e conhece a capacidade que tem, perceber que é uma coisa súbita e que não é o que conseguia fazer habitual. Ajuda-me, porque tenho noção que às vezes essa noção de ser súbito é relevante, ou seja, se há uma alteração no meu corpo, no meu comportamento, que é súbita, já deve ser um sinal de alerta muito grande. Claro. Mas pode ser questões de visão, não é? Eu posso ficar ali com uma tontura, uma visão específica, uma distorção na visão, alguma perda de visão, alguns tremores, ou seja, basta haver ali uma alteração de comportamento, pode até não ser AVC, mas deve acender uma luzinha vermelha, não é? Sim, sim, sem dúvida. Tudo o que é muito súbito geralmente é algo para valorizar mais, não é? É diferente, e agora pegando no exemplo da visão, uma pessoa que ao longo do tempo vai ficando com a visão cada vez mais enevoada, vai conseguindo ver menos as letrinhas pequeninas, isto são coisas mais crónicas, pode ser mesmo uma diminuição da acuidade visual, uma diminuição da capacidade de absorver, pode ser uma catarata, que é uma coisa mais incipiente, mais devagarinho. Agora, tudo o que é assim muito súbito, realmente é de maior importância, geralmente, ou deve despertar para estarmos mais atentos a ver se aquilo está a ser acompanhado por alguma coisa. Porque mesmo as tonturas, a perda de conhecimento, ou seja, a pessoa desmaiar, estas situações são sempre situações para recorrermos aos serviços de saúde, porque até pode não ser um AVC, mas pode ser alguma coisa também relacionada com o coração. Portanto, tudo o que é muito súbito realmente é de relevância. E no AVC pode haver coisas que não sejam tão evidentes, por exemplo, a gente conhece bem o perder a força num braço, mas às vezes pode o braço ficar todo dormente, de repente. Isso. E é diferente de uma dormência que a gente começa a sentir nos dedos e que na semana a seguir, mas depois passou aquilo em segundos e depois na semana a seguir já chega ali à mão e disse, tenho que marcar aqui uma consulta para perceber o que é que se está aqui a passar. Uma dormência, geralmente causada por um AVC, é uma dormência súbita e geralmente aí de um território maior. Não é? Isso também pode ser um sinal de alarme, e que são coisas que as pessoas não estão tão habituadas, como a boca descaída, ou os braços sem força, ou as pernas sem força. Nós precisamos de fazer um pequenino intervalo, mas antes de ir para o intervalo, uma última pergunta, até porque quero deixar o mais importante para o intervalo, que é o que fazer perante estas suspeitas de AVC, que é muitas vezes até pode acontecer alguns dos sintomas que estás a mencionar, mas como passam logo a seguir, as pessoas tendem a não valorizar. Que é outra preocupação. Ok, passou, mas não significa que eu não devo agir, não é? Exatamente. E pode até não terem que se dirigir a um serviço de urgência, mas se sabem que o seu centro de saúde tem consulta aberta, de consulta do dia, de doença aguda, às vezes pode ser importante serem vistos na mesma, porque pode-se tratar de um AIT, ou como muitas pessoas conhecem, um mini AVC, que é nada mais do que um acidente isquémico transitório. Ou seja, houve ali qualquer coisinha que passou por um vaso, que por momentos entupiu e o cérebro ficou com falta de sangue, do oxigênio, mas de repente aquilo até não era assim tão grande e passou, e o cérebro renova automaticamente o seu suprimento de oxigênio e nutrientes. Portanto, às vezes pode ser uma falta de força num braço, estou sem força no braço, e passado meia hora aquilo passa. Afinal não era nada, mas se calhar convém ir na mesma ao médico, porque a pessoa pode estar a ter vários mini AVCs, AITs, que podem depois prever um AVC. Muito bem. Voltamos já a seguir, vamos fazer um pequenino intervalo, são apenas 2 minutinhos, e já a seguir vamos saber então o que fazer perante uma suspeita de AVC, mas também com uma oferta especial para si, e digo já que é uma novidade. Até já. TV Novo Tempo, o canal da saúde, o canal da esperança.
Estamos de volta para trazer a segunda parte do nosso Médico de Família de hoje e, como disse, tenho uma oferta muito especial para si. Ao longo dos nossos programas, normalmente trazemos-lhe sempre uma oferta. No caso de hoje, é uma oferta diferente, que se relaciona também, claro está, com o corpo humano e com a saúde. A origem de tudo, de onde viemos, compreender quem somos, de onde viemos, ajuda a compreender o cuidado que temos com cada um de nós. Este guia de estudo que tenho para lhe oferecer é da autoria de Michelson Borges, ele que é teólogo, mas também é jornalista, também com mestrados na área da ciência. Ele preparou este guia de estudo para cada um de vós, mas também tem uma particularidade que eu queria deixar para vocês hoje, que é um certificado. Ou seja, com esta revista, depois tem uns pequeninos questionários que vai fazendo e no final uma espécie de um pequenino curso que pode fazer e com direito a um certificado que é este que tenho aqui para lhe mostrar, que depois lhe é enviado após completar este guia de estudo. E o melhor é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 9291 e depois enviaremos gratuitamente este guia de estudo para a sua casa. O que tem que escrever na mensagem é a origem de tudo para sabermos que é este guia de estudo a que se refere. Voltamos então à nossa conversa, Diana, e eu diria que agora vamos para a parte mais importante, se me permites, que é, sim, já ouvimos falar do AVC, sim, já compreendemos o que é, sabemos que é algo que temos que estar atentos, mas o que fazer? Já vimos na primeira parte que o que não devemos fazer é ficar quietos, não é? Precisamente. Então, o que fazer? Logo, o que fazer, sempre, sempre, não esperar para ver se passa, é ligar logo o 112. Ligar logo, acionar logo a emergência médica, porque no esperar para ver se passa, podemos perder tempo precioso e nós sabemos que infelizmente às vezes também os serviços de emergência podem estar sobrecarregados e não dar uma resposta em poucos minutos, portanto aí já podemos ter alguma perda de tempo, portanto que não sejamos nós também a contribuir para esse tempo aumentar. Claro. Portanto, há uma suspeita de AVC, ligar logo o 112. Se entretanto em meia hora passou, ótimo, falávamos no AIT, pode ter sido um AIT, mas está acionado, vai na mesma para o hospital e vai Porque ser... carece na mesma de vigilância, claro, portanto, precisamente, seja o que for. Não é? Precisamente, portanto, há algum destes sinais de alerta, ligar o 112. E quando ligar o 112, é muito importante ter a noção há quanto tempo é que começou. Porque é uma pergunta sempre que nós fazemos e eu compreendo que ninguém anda a olhar constantemente para o relógio e dizer estou agora a ficar sem força do braço, são 12h50. Mas é muito difícil porque para nós às vezes é muito importante, é um fator importante e as pessoas dizem, não sei, foi há um par de minutos ou foi há uma hora e se calhar já foi há 2. Eu percebo, ou ao contrário até, às vezes na aflição o tempo parece que passa rápido e afinal só passou 1 minuto. Portanto, é muito importante para nós. É porque algumas intervenções têm uma janela muito específica. Precisamente. E, portanto, ou seja, se nós percebermos que para a equipe médica é importante perceber precisamente, ou pelo menos o mais próximo possível do início, então já com esta informação em mente, nós percebemos, ok, isto não é apenas uma mera formalidade, isto é realmente importante e pode ter um impacto muito grande na intervenção que é feita. Claro, sem dúvida. Por isso é que eu gostaria mesmo de frisar esta questão das pessoas terem noção do tempo em que começou, há quanto tempo é que estão com aquele sintoma. E depois, acima de tudo, também manter a pessoa calma, né? Olharmos para a pessoa, claro, dentro do possível, mas tentar não aumentar os níveis de ansiedade e de stress para quem está a passar por aquilo, não é? Não tentar dar comida nem bebida. As pessoas às vezes, estás a sentir mal, bebe um bocadinho de água com açúcar. Não, é das poucas coisas que não devemos fazer mesmo, porque a pessoa pode não ser capaz de engolir naquele momento, pode se engasgar e ainda pioramos a situação. E nós vimos que a capacidade de engolir era uma das coisas que podia estar afetada no AVC. Portanto, nestes casos, não tentar dar comida nem água e nem medicação nenhuma que a pessoa tenha, a não ser que tenha por indicação médica. Se já algum médico disse, quando tiver a sentir tal coisa, toma este comprimido. Isso é uma indicação específica. Quando não houver, não dar qualquer medicação
porque, entretanto, os meios vão chegar e vão agir nesse sentido. Por falar em medicação, se estamos a ligar exatamente para o 112 e já estamos a tomar algum tipo de medicação, ou até iniciámos algum tipo de medicação, é importante nós nos fazermos acompanhar, até porque muitas vezes podem ocorrer sintomas de alguns medicamentos que estamos a tomar, e isso pode ser de despiste. E muitas vezes temos a tendência de correr logo para o telefone, para o 112, mas está a tomar alguma coisa, eu tenho ali uns comprimidinhos azuis, ou uns amarelos, ou uns verdes, não se sabe muito bem o que é, ou seja, com calma vamos pegar em toda a informação, porque todos os segundos contam. Andar depois atrás à procura de qual foi a medicação pode ser um problema, não é? Depois é pior. E é muito importante nós sabermos a medicação que as pessoas fazem, porque no caso, por exemplo, como falava no início, um dos tipos de AVC é o hemorrágico. E se as pessoas já fazem medicação para o sangue, às vezes aumenta mais o risco das pessoas terem um AVC hemorrágico versus um isquémico, e aqui os tratamentos são completamente diferentes, não é? Claro que se não a causa é ter lá um coágulo, que é sangue coagulado, e no outro é estar a sangrar, já conseguimos prever que os tratamentos vão ser completamente opostos, não é? E ainda só referir também um pequeno detalhe que já me esquecia, de que o tempo é extremamente importante no qual as pessoas ligam para o 112, e serem específicos e conseguirem descrever o máximo possível os sintomas, mais do que dizer, eu acho que X pessoa está com, acho que aqui uma vizinha está ao meu lado está com AVC. Não, descrevam o que é que está a acontecer, porque as pessoas que estão a atender o telefone e as pessoas que vão atender na emergência, a equipa da emergência médica que chega lá ao local e depois também no serviço de urgências, nós somos todos treinados para tentar perceber e conseguir prever o que é que está a acontecer. Portanto, nós, se realmente percebemos que há uma suspeita de AVC, nós ativamos logo a via verde da AVC, que é como nos carros. Via verde é a capacidade do carro passar sempre sem parar pela portagem. E nos hospitais isto existe. Existem as vias verdes, e uma delas é a da AVC, que faz com que a pessoa tenha mais rapidez depois no tratamento, nos exames. Portanto, é uma suspeita de AVC, a pessoa tem direito, digamos, a passar à frente ou a passar pelas burocracias que às vezes os outros doentes precisam de as passar para terem, para minimizarmos ao máximo este tempo de espera. Algo que me parece também importante, mas queria-te ouvir, é muitas vezes as pessoas, porque sentem um sintoma ligeiro, um tremor na face, a boca fica meio ao lado, mas a pessoa sente-se capacitada para se meter no seu veículo e para ir para o hospital. E é um erro muito grande, não é? Porque há aquela circunstância que o quadro pode agravar em poucos minutos, ou seja, a pessoa pode ficar em problemas graves a caminho do hospital. Precisamente. É preferível esperar um pouquinho mais pela ambulância, mas quando ela chegar já está com todo, ou seja, os profissionais e a própria ambulância têm o equipamento necessário para, se o quadro se agravar, poder intervir, não é? Precisamente. E mesmo que esteja acompanhado e que pareça uma eternidade aquele tempo que nós esperamos que a ambulância chegue, mas depois é mais rápido da pessoa ser acompanhada até ao local pela ambulância do que tentar ir pelo seu próprio pé. E depois, mesmo pelo caminho, os profissionais que estão na equipa de emergência já vão estando em contacto com a equipa do hospital, se necessário. Portanto, é muito importante sempre ligar o 112 versus a pessoa tentar ir pelo seu próprio pé, ou mesmo que seja alguém a levar essa pessoa, é sempre preferível ligar o 112 e esperar pela ambulância. Os tratamentos, eles são diversificados, mas falta-nos apenas pouco mais de um minuto. Eu preferia que nós, se permitisses, Diana, falássemos de como evitar, porque acho que é muito mais importante, até porque depois o tratamento é tão diferenciado e vai depender de cada caso, não é? Portanto, se me permitires, como é que podemos evitá-lo? Ora, isto sendo uma doença vascular, cerebrovascular, os principais fatores de risco são as doenças vasculares. Hipertensão, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, sedentarismo são os fatores de risco que são transversais a qualquer doença cerebrovascular. Portanto, tendo esses fatores de risco controlados, é uma forma de nós conseguirmos prevenir ou pelo menos adiar se houver mesmo a ocorrência de um AVC. Claro que não é certo que se tivermos uma tensão controlada, eu nunca vou ter um AVC. Claro que isso não é certo, mas reduzem muito o seu risco.
Portanto, isto são doenças que na maior parte das vezes são muito silenciosas. A hipertensão as pessoas não sentem nada, diabetes pouco ou nada sentem e colesterol então não sentem mesmo nada. Portanto, é muito importante terem as suas consultas regulares com o seu médico de família para terem a sua saúde no top. Muito bem. Então vamos querer evitar, como não podia deixar de ser, queremos agradecer à Diana, voltamos a encontrar-nos, enfim, num próximo programa. E claro, nós sabemos tudo, não é? Caminhar, descansar, não exagerar no sal, entre muito mais. Um estilo de vida é muito importante. E nós temos um guia de estudo para lhe oferecer. Este guia de estudo neste programa Médico Família é a primeira vez que lhe estamos a oferecer. É a origem de tudo. Compreender quem somos, de onde viemos, é muito importante para sabermos também como cuidarmos de cada um de nós. É interessante, já tive a oportunidade de, no intervalo, lhe mostrar que este guia de estudo tem também um certificado para quem o completar. É totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 9392 91 e depois nós mesmos entraremos em contacto consigo para lhe enviar gratuitamente para a sua casa. Ao longo do programa de hoje, a Diana trouxe muita informação, nós sabemos, mas pode ver e rever este programa e também ouvir aqui na rádio, quer no podcast em radiorcs.pt, quer também no YouTube da Novo Tempo Portugal. Quanto a si, quero enviar-lhe um grande abraço. Marcamos encontro no próximo Médico de Família, porque aqui todos têm Médico de Família. Até ao próximo programa, se Deus quiser.